Você já parou para pensar em como o desespero de uma criança pode se transformar no maior milagre que você já ouviu falar? Existe uma história que aconteceu em uma pequena cidade do Brasil que vai mexer com cada fibra do seu coração e vai te fazer repensar tudo sobre o poder da fé verdadeira. Imagine uma menina de apenas 12 anos enfrentando a maior injustiça da vida dela, vendo seu mundo desabar completamente e então tomando uma decisão tão ousada, tão impossível, que fez todo mundo rir dela. Mas o que aconteceu depois dessa proposta absurda mudou não apenas a vida dessa criança, mas transformou corações, revelou verdades ocultas e provou que Deus pode usar qualquer pessoa para manifestar sua glória de forma extraordinária. Esta é uma história sobre como uma pequena proposta impossível se tornou o maior testemunho de fé que uma cidade já presenciou. Prepare seu coração, porque você está prestes a descobrir que não existe situação impossível para Deus. Cinto, capítulo 1. A inocência perdida. Deixe-me contar uma história que vai tocar seu coração profundamente. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhece todo mundo e as notícias viajam mais rápido que o vento, vivia uma menina de apenas 12 anos chamada Sofia. Seus cabelos castanhos sempre estavam presos em duas tranças que balançavam quando ela corria, e seus olhos grandes e curiosos pareciam enxergar bondade em todas as pessoas que encontrava. Sofia era filha de João Silva, um homem íntegro de 45 anos que trabalhava como contador na maior empresa da cidade, a Metalúrgica Santos, que empregava mais de 300 famílias da região. João não era apenas um funcionário, ele era uma figura respeitada, conhecido por sua honestidade inabalável e pela disposição de ajudar qualquer pessoa que precisasse organizar suas finanças ou fazer a declaração de imposto de renda. A vida deles era simples, mas repleta de amor genuíno e fé sincera. Moravam em uma casa modesta na Rua das Flores, com um quintal pequeno onde Sofia cultivava suas plantas favoritas, sempre sob a orientação carinhosa do pai, que dizia que cuidar da criação de Deus era uma forma de adoração. A casa tinha apenas 3 cômodos, mas estava sempre cheia de risos, orações e conversas profundas entre pai e filha. Sofia cresceu ouvindo as orações fervorosas do pai todas as manhãs às 5 horas. Ela acordava com o som da voz suave de João, pedindo a proteção divina sobre a família, sobre a cidade, sobre os necessitados. Muitas vezes, ainda de pijama e com os cabelos bagunçados do sono, ela se juntava ao pai na pequena sala, ajoelhando-se ao seu lado e aprendendo que conversar com Deus era tão natural quanto respirar. "Bom dia, meu Deus." João sempre começava suas orações, e Sofia repetia baixinho: "Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de servir ao Senhor e aos nossos irmãos." Era assim que começavam todas as manhãs na casa dos Silva, com gratidão sincera e disposição para servir. João era conhecido em toda a cidade como o homem de palavra. Quando alguém precisava de ajuda para fazer a declaração de imposto de renda, ele atendia gratuitamente todos os sábados em sua própria casa. Quando uma família estava com dificuldades financeiras, ele sentava com eles na mesa da cozinha e organizava um plano para sair das dívidas. Quando os comerciantes locais precisavam de orientação sobre impostos, ele sempre encontrava tempo para ajudar. "Filha", ele costumava dizer para Sofia enquanto organizava pilhas de documentos na mesa da sala, "Deus nos deu talentos para servir aos outros, não para nos enriquecermos sozinhos. O que recebemos de graça, devemos dar de graça." Era essa filosofia cristã que guiava cada decisão daquele homem simples e honesto, e Sofia absorvia esses ensinamentos como uma esponja absorve água. A menina admirava profundamente o pai. Ela via como ele acordava cedo para orar, estudar a Bíblia e se preparar espiritualmente para o dia. Observava como ele tratava todas as pessoas com o mesmo respeito e carinho, independente de sua classe social, cor da pele ou situação financeira. O médico da cidade recebia o mesmo sorriso caloroso que o gari que passava para recolher o lixo. Sofia cresceu acreditando que a bondade sempre seria recompensada, que Deus protege os justos e que fazer o bem era a coisa mais natural do mundo. Ela via o pai devolvendo o troco errado que comerciantes davam a mais, ajudando senhoras idosas a carregar compras, parando para empurrar carros quebrados na estrada. Para ela, esse era o jeito normal de viver. Mas um dia sombrio de setembro, tudo mudou de forma devastadora e inesperada. João chegou em casa mais cedo do trabalho, o que era incomum.
e Sofia notou imediatamente que algo estava errado. O rosto do pai estava pálido, suas mãos tremiam ligeiramente, e ele se dirigiu diretamente para o quarto sem dar a costumeira beijinho na testa da filha. "Papai, o que aconteceu?" perguntou Sofia, seguindo-o até o quarto. João se sentou na cama onde costumava contar histórias bíblicas para ela todas as noites e respirou fundo antes de responder. "Filhinha", disse ele com a voz embargada, "papai está sendo acusado de algo muito sério no trabalho. Estão dizendo que eu roubei dinheiro da empresa." Sofia sentiu o mundo girar. Seu pai, o homem que devolvia até mesmo moedas que encontrava no chão? Impossível. As acusações eram graves. Desvio de 500 mil dirhams dos fundos da empresa, falsificação de documentos, uso de informações privilegiadas para benefício próprio. Evidências haviam sido descobertas no computador de João, assinaturas falsas foram encontradas em documentos e testemunhas afirmavam ter visto comportamentos suspeitos. Mas Sofia conhecia seu pai melhor que qualquer pessoa no mundo. Ela havia crescido vendo sua integridade inabalável, sua honestidade em pequenas e grandes coisas. Este era o homem que se recusava a usar uma caneta do escritório para assuntos pessoais, que confessava até mesmo erros insignificantes, que orava pedindo perdão quando sentia que havia sido um pouco ríspido com alguém. Em questão de dias, a vida tranquila que conheciam se transformou em um pesadelo. Investigadores apareceram em sua casa, revirando cada gaveta, cada papel, cada canto. Vizinhos curiosos se aglomeravam na rua, sussurrando e apontando. Sofia via o desespero crescendo nos olhos do pai a cada dia, mas também via algo que a tranquilizava. A paz de quem tem a consciência limpa. "Papai é inocente", gritava Sofia para qualquer pessoa que quisesse ouvir, mas sua voz pequena se perdia no meio do tumulto de acusações, evidências plantadas e a incredulidade geral. O que ela não sabia era que essa tragédia seria apenas o início de uma jornada que revelaria o poder extraordinário que Deus havia colocado em suas pequenas mãos. Um poder que transformaria não apenas sua família, mas toda uma cidade. Mask, capítulo 2. O julgamento injusto. Você já se perguntou como Deus permite que situações tão injustas aconteçam com pessoas boas? Sofia se fazia essa pergunta todos os dias, durante os 3 meses que antecederam o julgamento do pai. Era como viver em um pesadelo, do qual ela não conseguia acordar, onde tudo que antes fazia sentido em seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. O processo judicial foi um show de horrores para Sofia. O juiz responsável pelo caso, Dr. Antônio Mendonça, era um homem de 55 anos, conhecido em toda a região por sua rigidez inflexível e frieza emocional. Alto, magro, sempre impecavelmente vestido, ele conduzia seu tribunal como um general comanda um exército, com autoridade absoluta e zero tolerância para o que considerava sentimentalismos. Dr. Mendonça havia construído sua carreira sendo implacável com criminosos. Sua taxa de condenação era uma das mais altas do estado, e ele se orgulhava disso. A justiça não tem coração, isso era seu lema pessoal, e ele aplicava essa filosofia com rigor matemático. Para ele, João Silva era apenas mais um criminoso tentando se esconder atrás de uma fachada de bondade. Durante as audiências preliminares, Sofia acompanhava tudo sentada na primeira fileira do tribunal, sempre usando seu vestido azul mais bonito, o mesmo que usava para ir à igreja aos domingos. Ela acreditava que se estivesse bem arrumada, as pessoas entenderiam que ela e o pai eram pessoas de bem. Suas mãos pequenas seguravam firmemente uma Bíblia infantil que havia ganhado de presente no aniversário de 10 anos. Sofia observava cada detalhe do julgamento, com a atenção de uma criança que está tentando entender o mundo dos adultos. Via como seu pai tentava explicar sua inocência com documentos que provavam que ele não tinha acesso aos valores que supostamente havia desviado. Ouvia as perguntas capciosas dos promotores, que pareciam mais interessados em confirmar a culpa do que em descobrir a verdade. O advogado de defesa, Dr. Carvalho, era um homem bondoso, mas já idoso, pago pela família com as poucas economias que tinham juntado ao longo dos anos. Infelizmente, ele estava claramente em desvantagem contra a máquina judicial que se movia contra João. Suas intervenções eram frequentemente cortadas pelo juiz. Seus pedidos de investigação mais profunda eram negados, e suas evidências de inocência eram descartadas como irrelevantes. Sua Excelência, Dr. Carvalho tentava argumentar. Meu cliente não tinha acesso direto ao sistema financeiro,
onde os desvios ocorreram. As senhas eram controladas exclusivamente pelo proprietário da empresa, mas Dr. Mendonça respondia friamente: criminosos encontram formas de burlar sistemas. Isso não prova inocência. As audiências eram um pesadelo emocional para Sofia. Ela via como as pessoas a olhavam, algumas com pena genuína, outras com a curiosidade mórbida de quem assiste a um espetáculo trágico. Os sussurros a seguiam pelos corredores do fórum. Coitada da menina, descobrir que o pai é um ladrão deve ser terrível. Ela ainda é pequena, não entende a gravidade do que o pai fez. Que situação difícil para uma criança. Mas Sofia entendia perfeitamente o que estava acontecendo. E no fundo do seu coração de criança, ela sabia com absoluta certeza que seu pai era inocente. Não era apenas fé cega, era o conhecimento profundo que só uma filha pode ter sobre o caráter do pai. Ela conhecia aquele homem melhor do que qualquer pessoa naquele tribunal. Havia crescido vendo sua integridade em ação todos os dias. Durante os intervalos do julgamento, Sofia se aproximava do pai e sussurrava: papai, eu sei que o senhor não fez nada disso. Deus vai mostrar a verdade. João abraçava a filha com lágrimas nos olhos, maravilhado com a fé inabalável daquela criança em meio ao caos. As testemunhas de acusação desfilavam uma a uma, contando histórias que Sofia sabia serem mentiras. Falavam de comportamentos suspeitos que João nunca havia tido, de conversas que nunca aconteceram, de atitudes que eram completamente opostas ao caráter do homem que ela conhecia. Era como se estivessem falando de um estranho, não do pai amoroso que acordava cedo para orar e que chorava assistindo filmes sobre famílias reunidas. O momento mais doloroso foi quando o Sr. Rodrigues, o dono da empresa, subiu ao banco das testemunhas. Sofia observou aquele homem gordo e bem vestido mentir descaradamente sobre seu pai. Ele falava com lágrimas falsas nos olhos sobre como confiava cegamente em João e como se sentia traído por alguém que considerava quase um filho. Ele tinha acesso a tudo. Mentia o Sr. Rodrigues. Eu confiava nele completamente. Jamais imaginei que ele seria capaz de uma traição dessas. Sofia viu nos olhos daquele homem algo que a perturbou profundamente. Ele não apenas estava mentindo, ele parecia estar gostando de destruir a vida de seu pai. Quando veio o momento de João se defender, Sofia viu um homem quebrantado, mas digno subir ao banco dos réus. Sua voz era firme quando ele declarou: Meritíssimo, eu sou inocente das acusações que pesam contra mim. Dediquei 15 anos da minha vida àquela empresa com honestidade e lealdade. Jamais roubaria um centavo, pois isso vai contra tudo aquilo em que acredito e contra os valores que estou tentando ensinar à minha filha. Mas, doutor, Mendonça o olhava com o ceticismo frio de quem já havia tomado sua decisão. Para ele, João era apenas mais um criminoso esperto tentando enganar o sistema com lágrimas de crocodilo e apelos emocionais. Quando a sentença de 15 anos de prisão foi pronunciada, Sofia sentiu seu mundo desabar completamente. O martelo do juiz batendo na mesa ecoou em sua mente como um trovão que destruía sua infância. Sua mãe havia morrido no parto quando ela nasceu e agora perderia também seu pai, a única família que tinha no mundo. A menina soltou um grito de desespero que ecoou por todo o tribunal. Um grito tão puro e desesperado que fez até mesmo o austero doutor Mendonça hesitar por um momento. Era o som de uma criança vendo sua última esperança sendo destroçada, de uma filha assistindo à injustiça triunfar sobre a verdade. Ele é inocente, gritou Sofia, levantando-se da cadeira. Meu pai é inocente. Vocês estão cometendo um erro terrível. Mas sua voz se perdeu no meio do barulho dos oficiais de justiça, preparando as algemas e da movimentação das pessoas saindo do tribunal. Naquela noite, Sofia foi morar com Dona Marta, uma tia distante do lado materno que mal a conhecia e que claramente via a menina como um fardo. Ajoelhada ao lado da cama estranha, em um quarto que cheirava a naftalina e solidão, a menina chorou como nunca havia chorado antes. Mas foi exatamente nesse momento de dor mais profunda que algo extraordinário começou a despertar dentro dela. Uma sensação estranha e reconfortante, um calor suave nas mãos, uma voz quase imperceptível sussurrando em seu coração: Filha, eu estou com você. O impossível está prestes a se tornar possível. Confie em mim. Capítulo 3. O dom revelado. Esta é uma daquelas histórias que mostram como Deus trabalha de formas misteriosas e prepara seus instrumentos desde a mais tenra idade. Desde que Sofia era muito pequena, coisas estranhas e maravilhosas aconteciam ao seu redor, mas ela nunca havia compreendido completamente
o significado dessas experiências. Eram eventos sutis, que ela sempre atribuía à coincidência ou ao carinho especial que dedicava a todos os seres vivos. A primeira vez que Sofia notou algo diferente acontecendo através de suas mãos foi quando tinha apenas 6 anos. Ela encontrou no quintal de casa uma plantinha de manjericão que havia murchado completamente durante uma semana de calor intenso. A planta estava com as folhas secas, o caule marrom, aparentemente morto. João já ia jogá-la fora quando Sofia pediu para tentar salvá-la. Durante 3 dias seguidos, a menina sentou-se ao lado da plantinha morta, conversando com ela como se fosse uma amiga. "Você não pode morrer", sussurrava com a inocência típica de uma criança. "Deus fez você para ser linda e cheirosa. Eu vou cuidar de você." Enquanto falava, suas pequenas mãos tocavam delicadamente as folhas secas e o caule ressecado. No 4º dia, João quase desmaiou quando viu brotos verdes começando a emergir do que parecia ser uma planta completamente morta. Em uma semana, o manjericão estava mais viçoso e aromático do que antes. "É o amor da Sofia", João brincava com os vizinhos. "Ela conversa com as plantas como se elas entendessem cada palavra." Quando Sofia tinha 8 anos, aconteceu o episódio do passarinho que marcaria profundamente sua memória. Era um bem-te-vi que havia se chocado contra a janela da casa e caído no quintal com uma das asas visivelmente quebrada. O pobrezinho estava agonizando, respirando com dificuldade, claramente próximo da morte. Sofia o encontrou durante a tarde e, apesar dos protestos de João de que não deveriam mexer em animais feridos, ela insistiu em cuidar dele. "Papai, Deus não quer que deixemos suas criaturas sofrendo", argumentou com uma seriedade impressionante para sua idade. "Jesus cuidava de todos que estavam machucados." A menina fez um ninho improvisado com panos macios e passou horas ao lado do passarinho, conversando baixinho e acariciando delicadamente suas penas. Suas mãos pareciam irradiar um calor especial e ela sentia uma energia estranha fluindo através dos dedos. "Fica bom, amiguinho", repetia incansavelmente. "Deus quer que você voe de novo." No dia seguinte, João acordou com o som de trinados alegres no quintal. O bem-te-vi estava perfeitamente curado, voando de galho em galho como se nunca tivesse se machucado. A asa que estava claramente quebrada no dia anterior agora funcionava perfeitamente. O veterinário da cidade, Dr. Augusto, que havia examinado o pássaro, ficou perplexo. "Nunca vi uma recuperação tão rápida e completa", murmurou coçando a cabeça. Aos 10 anos, Sofia ajudou a curar a artrite severa de Dona Conceição, uma vizinha idosa que mal conseguia caminhar devido às dores intensas nas articulações. A senhora vinha regularmente à casa do Silva para que João a ajudasse com questões de aposentadoria e sempre reclamava das dores terríveis que sentia. Num domingo após o almoço, enquanto Dona Conceição gemia de dor na cadeira da sala, Sofia se aproximou timidamente. "A senhora me deixa fazer uma oração pelas suas mãos?" perguntou com a simplicidade de uma criança. A senhora, meio cética, mas tocada pela doçura da menina, estendeu suas mãos cheias de calos e deformadas pela artrite. Sofia segurou as mãos da senhora entre as suas, fechou os olhos e orou silenciosamente por alguns minutos. Dona Conceição sentiu um calor suave subindo pelos braços, como se uma corrente elétrica gentil estivesse passando por suas articulações doloridas. Quando a menina terminou, algo extraordinário havia acontecido. As dores que atormentavam a senhora há anos haviam desaparecido completamente. "Meu Deus do céu!" exclamou Dona Conceição, mexendo os dedos com facilidade que não tinha há décadas. "Que coisa mais incrível! As dores sumiram." Ela conseguiu fechar e abrir as mãos sem dificuldade, coisa que não fazia há anos. A partir daquele dia, ela não precisou mais dos remédios caros para a artrite e recuperou muito de sua mobilidade. Mas Sofia, na sua inocência infantil, nunca havia dado muita importância a esses eventos. Para ela, eram simplesmente respostas às suas orações sinceras. "Papai sempre diz que Deus ouve nossas orações." Ela explicava quando alguém perguntava sobre esses milagres. "Eu só peço para ele ajudar, e ele ajuda porque é bom." Agora, com o pai na prisão e vivendo na casa sombria de Dona Marta, Sofia começou a entender que aquele dom não era coincidência. Durante suas orações desesperadas pedindo a libertação do pai, ela sentia as mãos formigarem intensamente, como se uma energia especial estivesse querendo fluir através delas com mais força do que nunca. Dona Marta era uma mulher amarga de 60 anos que nunca havia se casado e que via a sobrinha órfã
como um fardo indesejado. A casa dela era escura, fria, cheia de móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Não havia risos, não havia música, não havia a presença calorosa de Deus que Sofia estava acostumada a sentir em casa. Você come, dorme e se comporta. Eram as únicas palavras que Dona Marta dirigia à menina. Não quero barulho, não quero visitas, não quero problemas. Sua presença aqui já é problema suficiente. Era um ambiente hostil e opressor para uma criança que estava sofrendo a maior perda de sua vida. Mas foi justamente nesse ambiente de frieza e rejeição que Sofia descobriu que seu dom estava se intensificando. Uma noite, depois de chorar até não ter mais lágrimas, ela colocou as mãos sobre uma planta murcha que Dona Marta mantinha na janela do quarto. Uma violeta africana que estava morrendo por falta de cuidado. O que aconteceu a surpreendeu. A planta não apenas reviveu, mas floresceu com uma beleza e vigor que ela nunca havia tido. As flores roxas brilhavam como se tivessem luz própria, e um perfume suave encheu o quarto sombrio. Dona Marta, que entrou no quarto na manhã seguinte, ficou sem palavras diante da transformação. Foi então que Sofia soube, através das fofocas implacáveis da vizinhança, que algo terrível estava acontecendo na casa do juiz que havia condenado seu pai. Dr. Mendonça tinha uma filha única, Isabela, de apenas 15 anos, que estava gravemente doente. Os médicos mais renomados do país já haviam sido consultados, mas nenhum conseguia descobrir o que estava roubando a vida daquela jovem. Isabela estava definhando rapidamente, perdendo peso a cada dia, não conseguindo manter comida no estômago, desenvolvendo uma fraqueza extrema que a deixava de cama na maior parte do tempo. Os exames médicos não revelavam nada conclusivo, mas os sintomas eram reais e aterrorizantes. A menina, que antes era cheia de vida e energia, agora mal conseguia manter os olhos abertos. Quando Sofia soube dessa situação, algo se acendeu em seu coração como uma chama divina. Era como se uma luz celestial estivesse iluminando um caminho que ela jamais havia imaginado. Pela primeira vez desde a prisão do pai, ela sentiu esperança. Não apenas esperança, mas uma certeza absoluta de que Deus estava preparando algo extraordinário. Senhor Jesus, ela orou naquela noite, ajoelhada no quarto frio de Dona Marta. Se o Senhor me deu este dom, eu sei que é para usá-lo para sua glória e para mostrar sua justiça. O Senhor conhece o coração do meu pai. Se ele é inocente, use-me para provar isso. Mostre-me o que fazer. E enquanto orava, Sofia sentiu nas mãos uma energia diferente de tudo o que havia experimentado antes. Uma força poderosa, quente, cheia de propósito. Era como se Deus estivesse carregando suas mãos com seu próprio poder, preparando-a para o que estava por vir. Marbesis, capítulo 4. A proposta audaciosa. O que aconteceu a seguir vai te deixar sem palavras. Sofia, com apenas 12 anos e carregando nos ombros o peso de uma injustiça que destruíra sua família, tomou uma decisão que deixaria qualquer adulto perplexo. Era uma terça-feira chuvosa de outubro, quando ela acordou com uma certeza que não conseguia explicar racionalmente, mas que sentia em cada fibra de seu ser. Era hora de agir. A menina havia passado a noite toda em oração, e durante aquelas horas de comunhão com Deus, ela recebeu uma direção clara e inconfundível. Não era apenas um sentimento ou uma esperança, era uma ordem divina que ressoava em seu coração como um sino de bronze. Vá ao juiz, faça a proposta, confie em mim. Dona Marta havia saído cedo para a feira, deixando Sofia sozinha na casa sombria. A menina se vestiu com o mesmo vestido azul que usava no tribunal, já um pouco apertado, pois havia crescido nos últimos meses, e penteou cuidadosamente seus cabelos em 2 tranças. Ela queria estar apresentável para o que sabia ser o momento mais importante de sua vida. Antes de sair, Sofia se ajoelhou mais uma vez em oração. Senhor, sussurrou com a voz embargada pela emoção, eu não sei como isto vai acontecer, mas o Senhor colocou essa certeza no meu coração. Use esta sua serva pequenina para mostrar sua glória e estabelecer justiça. Eu confio no Senhor completamente. A caminhada até o fórum foi a mais longa da vida de Sofia. Cada passo parecia ecoar com o peso da decisão que havia tomado. As pessoas nas ruas a olhavam com curiosidade. Alguns reconheciam a filha do contador ladrão e sussurravam entre si. Mas Sofia mantinha a cabeça erguida, fortalecida por uma fé que desafiava todas as circunstâncias. Quando chegou ao majestoso prédio do fórum, com suas colunas imponentes e atmosfera intimidadora, Sofia sentiu um momento de hesitação. Ali estava ela, uma menina de 12 anos,
prestes a procurar um dos homens mais poderosos da cidade para fazer uma proposta que muitos considerariam absurda. Mas a voz em seu coração era mais forte que qualquer medo. Não temas, porque eu estou contigo. A secretária do juiz, Dona Regina, era uma mulher de meia idade conhecida por sua eficiência e por proteger rigorosamente o acesso ao gabinete de Dr. Mendonça. Quando viu Sofia entrar no cartório, seus olhos se arregalaram de surpresa. — O que você está fazendo aqui, menina? Perguntou com um misto de curiosidade e preocupação. — Eu preciso falar com o Dr. Mendonça, respondeu Sofia com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. É muito importante. É sobre meu pai e sobre a filha dele. Dona Regina quase riu da audácia da criança. Minha filha, o doutor está muito ocupado. Ele não recebe pessoas sem agendamento, especialmente... Ela hesitou, não querendo completar a frase que revelaria seu preconceito. Especialmente parentes de criminosos. Mas Sofia não desistiu. Com uma dignidade impressionante para sua idade, ela disse: Por favor, senhora, diga a ele que Sofia Silva, filha de João Silva, tem uma proposta importante a fazer. Diga que é sobre a doença da filha dele. Dona Regina ficou visivelmente abalada. Como aquela menina sabia sobre a condição de Isabela? O estado de saúde da filha do juiz era mantido em absoluto sigilo, justamente para evitar especulações e comentários. Apenas os amigos mais íntimos da família sabiam dos detalhes da doença misteriosa que estava matando a jovem. Após alguns minutos de hesitação, Dona Regina decidiu comunicar ao juiz sobre a presença inusitada da menina. Através do interfone, ela disse: Doutor, tem uma criança aqui querendo falar com o senhor. É a filha de João Silva, o contador que o senhor condenou. Ela diz que tem uma proposta sobre Isabela. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha durou uma eternidade. Dr. Mendonça estava em seu gabinete luxuoso, rodeado de livros de direito e diplomas dourados nas paredes, lutando contra uma mistura de raiva e curiosidade. Como ousava aquela criança mencionar sua filha? Mas, ao mesmo tempo, algo o intrigava. Como ela sabia sobre Isabela? Mande ela entrar, disse finalmente, sua voz carregada de irritação mal contida. Mas que seja rápido. Tenho audiências importantes hoje. Sofia entrou no gabinete imponente com passos pequenos, mas determinados. O ambiente era intimidador. Uma mesa enorme de madeira escura, estantes altíssimas repletas de códigos jurídicos, poltronas de couro que pareciam engolir qualquer pessoa que sentasse nelas. Atrás da mesa, Dr. Mendonça a observava com olhos frios e calculistas. O juiz estava visivelmente mais magro e abatido desde que Sofia o havia visto no tribunal. Suas roupas, sempre impecáveis, agora pareciam um pouco largas e havia olheiras profundas sob seus olhos severos. A doença da filha estava claramente cobrando seu preço emocional, mesmo de um homem que se orgulhava de não demonstrar sentimentos. O que você quer? Perguntou o Dr. Mendonça com brutalidade deliberada, tentando intimidar a criança, que ousara invadir seu espaço. Você tem 2 minutos antes que eu chame a segurança. Sofia respirou fundo, sentindo as mãos formigarem com a energia familiar que agora reconhecia como sendo de origem divina. Com uma voz clara e firme, que contrastava dramaticamente com sua aparência frágil, ela disse as palavras que mudariam tudo. Senhor juiz, eu sei que sua filha, Isabela, está muito doente. Os médicos não conseguem descobrir o que ela tem, e ela está piorando a cada dia. Se o senhor libertar meu pai, que é inocente, eu posso ajudar sua filha a ficar curada. O silêncio que se seguiu no gabinete foi ensurdecedor. Dr. Mendonça ficou completamente imóvel, seus olhos fixos na menina como se ela tivesse acabado de proferir uma blasfêmia. Sua mente racional lutava para processar o que havia acabado de ouvir. Uma criança de 12 anos estava propondo curar sua filha em troca da libertação de um criminoso condenado. Você está me chantageando? Perguntou com a voz trêmula de raiva. Uma criança está tentando me chantagear com a vida da minha filha? Mas Sofia, com uma serenidade que só poderia vir do alto, respondeu: Não, senhor, não é chantagem. É uma oferta de ajuda. Deus me deu um dom especial para curar, e Ele quer usá-lo para mostrar que meu pai é inocente. Deixe-me orar por Isabela, e o senhor verá o poder do Deus que serve. A ousadia daquela declaração deixou o Dr. Mendonça completamente atordoado. Ele se levantou da cadeira, contornou a mesa e ficou de pé diante de Sofia, sua altura imponente projetando uma sombra sobre a menina. Você é apenas uma criança desesperada, disse, desprezando a proposta. Minha filha está sendo tratada pelos melhores médicos do país, pelos especialistas mais renomados.
Você acha que uma menina pode fazer o que eles não conseguem? Sua voz crescia em volume e irritação. Você está sendo desrespeitosa com minha dor de pai. Isabela está lutando pela vida e você vem aqui com essas fantasias infantis. Ele apontou o dedo para a porta. Saia daqui imediatamente antes que eu a acuse de tentativa de extorsão. Mas Sofia não se intimidou. Com uma coragem que só poderia ter origem divina, ela deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos do homem poderoso que havia destruído sua família. Senhor juiz, disse com uma convicção absoluta, eu não estou brincando. Deus me deu este dom para usar em momentos como este. Ele quer mostrar ao Senhor que existe justiça verdadeira, além da justiça dos homens. Ela fez uma pausa e sua voz se tornou ainda mais suave e compassiva. O Senhor está sofrendo agora como eu sofri quando condenou meu pai inocente. Deus não quer que nenhum pai perca seu filho. Deixe-me ajudar Isabela, e o Senhor verá que o mesmo Deus que pode curá-la também pode revelar a verdade sobre meu pai. Dr. Mendonça ficou sem palavras diante da maturidade espiritual daquela criança. Havia algo nos olhos de Sofia que o perturbava profundamente, uma paz inexplicável. Uma certeza inabalável que desafiava toda a lógica. Como uma menina que havia perdido tudo, poderia falar com tanta convicção sobre poder divino. Saia, disse finalmente, mas sua voz não tinha mais a mesma força de antes. Saia antes que eu faça algo de que me arrependa. Sofia se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Senhor juiz, quando Isabela piorar e os médicos disserem que não há mais nada a fazer, lembre-se desta conversa. Deus está oferecendo uma chance para o Senhor ver sua glória. Não deixe o orgulho impedir essa bênção. E com essas palavras que ecoariam na mente de Dr. Mendonça pelos dias seguintes, Sofia saiu do gabinete com a cabeça erguida, sabendo que havia plantado uma semente no solo rochoso do coração daquele homem. Agora, cabia a Deus fazer essa semente germinar. Brasil, capítulo 5. A zombaria da cidade. Você não vai acreditar na reação que a proposta audaciosa de Sofia causou na pequena cidade. A notícia se espalhou com a velocidade de um incêndio na vegetação seca. Em menos de 24 horas, toda a população sabia que a filha do contador ladrão havia procurado o juiz mais respeitado da região para fazer uma proposta que muitos consideravam completamente absurda. O jornal local, a Gazeta do Interior, publicou a matéria na primeira página com o título sensacionalista: Menina desesperada diz que pode curar filha de juiz em troca da liberdade do pai criminoso. A foto que acompanhava a matéria mostrava Sofia saindo do fórum, com uma expressão séria e determinada que contrastava com sua idade. A reportagem, escrita pelo jornalista Marcos Tavares, um homem conhecido por sua língua afiada e total falta de sensibilidade, descrevia o incidente com um tom que variava entre o escárnio e a piedade forçada. Em mais um capítulo da tragédia familiar que abalou nossa cidade, a menor Sofia Silva, de apenas 12 anos, protagonizou uma cena patética no gabinete do Dr. Mendonça. A criança, visivelmente perturbada pela condenação justa do pai, teria oferecido seus poderes curativos para salvar Isabela Mendonça em troca da libertação do genitor criminoso. O artigo continuava com comentários ainda mais cruéis. Especialistas em psicologia infantil alertam que crianças em situação de trauma podem desenvolver fantasias de grandeza como mecanismo de defesa. É provável que a menor precise de acompanhamento psiquiátrico urgente antes que essas delirações se agravem. A reação da população foi imediata e devastadora para Sofia. Nas ruas, padarias, farmácias e mercados, seu nome estava na boca de todo mundo, sempre acompanhado de risos cruéis e comentários maliciosos que demonstravam a face mais cruel da natureza humana. Na escola municipal, professor Anísio Teixeira, onde Sofia estudava desde os 6 anos, a situação se tornou insuportável. Os colegas, influenciados pelas conversas que ouviam em casa, a cercavam no recreio gritando: "Olha a curandeirinha, vai curar todo mundo com suas mãozinhas mágicas. Cadê os poderes especiais para soltar seu pai ladrão?" As crianças podem ser especialmente cruéis quando sentem que têm permissão social para isso. Sofia chegava à escola todas as manhãs enfrentando uma barreira de zombarias que começava no portão e a seguia até a sala de aula. Grupos de estudantes imitavam gestos de cura com as mãos, fazendo sons místicos exagerados e caindo no chão fingindo estar curados milagrosamente. Durante as aulas, quando Sofia tentava se concentrar nas lições, sussurros maliciosos
a distraíam constantemente. Professora, a Sofia pode curar minha dor de cabeça? Ela tem poderes sobrenaturais, né? Minha avó está com reumatismo. Será que a bruxinha pode ajudar? A professora Dona Márcia, uma educadora experiente de 45 anos, tentava defender Sofia das piores humilhações, mas até ela havia sido influenciada pelos comentários da comunidade. Sofia é uma criança traumatizada, ela explicava para outros professores na sala dos docentes. A prisão do pai a afetou profundamente. Essas fantasias sobre poderes curativos são claramente um mecanismo psicológico de fuga da realidade. Os professores a olhavam com uma mistura de pena e preocupação, tratando-a como se fosse uma criança mentalmente perturbada, que precisava ser conduzida de volta à realidade. Durante as aulas de religião, quando Sofia tentava participar das discussões sobre fé e milagres, o professor a interrompia delicadamente. Sofia, querida, vamos focar nos ensinamentos bíblicos tradicionais. Está bem? Na hora do recreio, Sofia frequentemente se isolava debaixo de uma árvore no fundo do pátio, onde tentava ler sua Bíblia infantil em paz. Mas mesmo ali, grupos de crianças a encontravam para continuar as provocações. Ei, Sofia! Gritavam de longe. Meu cachorro está doente! Você pode curá-lo? E explodiam em gargalhadas que ecoavam pelo pátio inteiro. A situação na rua não era melhor. Quando Sofia caminhava pela cidade para fazer compras para Dona Marta, as pessoas paravam suas conversas para sussurrar e apontar. Na padaria do seu Antônio, ela ouvia comentários como: "Tadinha da menina, está completamente fora da realidade. Alguém deveria internar essa criança antes que ela se machuque. É o que dá crescer numa família de criminosos." No Mercado Central, a situação era ainda mais humilhante. As donas de casa se aglomeravam ao redor dela, não por bondade, mas por curiosidade mórbida. "Sofia, querida", dizia Dona Carmen com falsa preocupação, "você realmente acredita que pode curar pessoas? Não seria melhor aceitar que seu pai fez algo errado e tentar seguir em frente?" Outras se juntavam ao coro de falsa piedade. "Coitadinha, está em negação. É normal uma criança fantasiar quando não consegue aceitar a realidade. Alguém precisa explicar para ela que milagres não existem na vida real." Na farmácia do Dr. Paulo, onde Sofia às vezes ia comprar remédios para as dores de cabeça constantes de Dona Marta, ela enfrentava comentários ainda mais diretos. "Sofia", disse certa vez o farmacêutico com um sorriso condescendente, "você sabe que medicina de verdade vem destes frasquinhos aqui, né? Não de mãozinhas mágicas." Os frequentadores da farmácia riam da piada cruel, enquanto Sofia pagava pelos remédios com as moedas que Dona Marta havia contado cuidadosamente, sentindo as bochechas queimarem de vergonha e humilhação. Até mesmo na igreja, Assembleia de Deus Monte Sião, onde Sofia e o pai frequentavam fielmente todos os domingos, a recepção havia mudado drasticamente. Alguns membros mais conservadores da congregação começaram a sussurrar que ela estava sendo influenciada por forças do mal, ao afirmar ter poderes especiais de cura. "Irmã Marta", disse o pastor Elias para Dona Marta após um culto, "talvez seja melhor a Sofia ficar um tempo sem participar dos trabalhos da igreja. As crianças estão fazendo perguntas difíceis sobre esses dons que ela afirma ter." Dona Marta, que já tinha pouca paciência com a sobrinha, usou isso como mais uma desculpa para isolar Sofia ainda mais. "Você está trazendo vergonha até para a casa de Deus", ela disse friamente. "Fica quieta em casa e para de inventar essas histórias absurdas." Mas Sofia, fortalecida por uma fé que desafiava todas as circunstâncias e sustentada pelas orações constantes, suportava cada humilhação com uma dignidade que impressionava até mesmo seus detratores mais ferrenhos. Ela caminhava pelas ruas com a cabeça erguida, cumprimentava as pessoas com educação mesmo quando elas a insultavam, e continuava orando fervorosamente todas as noites. "Senhor Jesus", ela orava no silêncio do quarto frio de Dona Marta, "eu sei que o Senhor passou por zombarias muito piores que as minhas. Use essas humilhações para me fortalecer e me preparar para o que está por vir. Eu sei que não é sobre mim, é sobre mostrar que o Senhor pode usar até mesmo uma criança para revelar sua glória e estabelecer justiça." Era essa fé inabalável, essa certeza absoluta de que Deus estava no controle de todas as coisas, que sustentava Sofia durante a tempestade de escárnio que havia se tornado sua vida diária.
Ela não sabia, mas essas provações estavam forjando em seu coração uma fé ainda mais forte, uma fé que seria necessária para o que estava por vir. A cada noite, quando fechava os olhos para dormir, Sofia sentia as mãos formigarem com aquela energia especial que agora reconhecia como sendo de Deus. Era como se ele estivesse dizendo: aguenta mais um pouco, minha filha. O tempo da minha glória está chegando. Capítulo 6. O desespero de um pai. Esta parte da história vai te mostrar como Deus trabalha, até nos corações mais duros e orgulhosos. Enquanto Sofia enfrentava o escárnio público de uma cidade inteira, Dr. Antônio Mendonça vivia seu próprio inferno particular, um tormento silencioso que nenhum diploma, nenhum título, nenhuma influência política podia aliviar. Isabela Mendonça, a única filha do juiz, havia se tornado o centro de todas as preocupações da família. A jovem de 15 anos, que antes era uma adolescente vibrante, cheia de sonhos e energia, agora definhava lentamente diante dos olhos desesperados dos pais. O que havia começado como uma gripe forte havia se transformado em algo muito mais sinistro e inexplicável. A doença havia começado sutilmente 3 meses antes, logo após o julgamento de João Silva. Isabela havia começado a reclamar de cansaço extremo, falta de apetite e uma fraqueza geral que os médicos inicialmente atribuíram ao estresse dos estudos pré-vestibular. Mas os sintomas pioraram progressivamente, desenvolvendo-se em uma condição que desafiava todos os diagnósticos médicos. Dr. Mendonça havia levado a filha aos melhores especialistas do país: o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o Hospital Copa d'Or no Rio de Janeiro, a Clínica Mayo nos Estados Unidos. Todos os recursos financeiros consideráveis da família haviam sido mobilizados na busca desesperada por respostas que simplesmente não existiam. Isabela estava perdendo peso rapidamente, chegando ao ponto de suas roupas pendurarem frouxas em seu corpo, antes cheio de vida. Ela mal conseguia manter comida no estômago, vomitando qualquer coisa que tentasse ingerir. Sua pele, antes rosada e saudável, havia adquirido uma palidez fantasmagórica que assombrava todos que a viam. Mas o mais angustiante para Dr. Mendonça era ver a energia vital de sua filha se esvaindo lentamente. Isabela passou a dormir 16, 18 horas por dia, acordando apenas por breves períodos de extrema fraqueza. Quando acordada, mal conseguia manter uma conversa coerente, suas palavras saindo em sussurros quase inaudíveis. Os exames médicos eram uma fonte constante de frustração. Ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, exames de sangue ultra especializados, biópsias, todos mostravam uma jovem em perfeita saúde física. Não havia tumores, não havia infecções, não havia desequilíbrios hormonais detectáveis. Era como se algo estivesse drenando a força vital de Isabela de forma completamente invisível à medicina moderna. Dr. Alberto Henrique, o médico da família há mais de 20 anos, estava perplexo. Antônio, disse ele durante uma consulta particular, em 40 anos de medicina nunca vi nada parecido. Todos os exames indicam que Isabela deveria estar perfeitamente saudável, mas claramente ela está definhando. É como se algo estivesse consumindo sua energia vital de dentro para fora. Maria Mendonça, esposa do juiz e mãe de Isabela, estava desmoronando emocionalmente. A mulher forte que sempre havia sido o pilar emocional da família agora chorava constantemente. Passava noites em claro observando a respiração fraca da filha e havia desenvolvido uma aparência fantasmagórica que rivalizava com a da própria Isabela. Antônio, ela dizia para o marido durante as madrugadas insones, já tentamos tudo. Os melhores médicos do mundo não sabem o que está acontecendo com nossa filha. E se aquela menina realmente puder ajudar? A voz dela estava carregada de um desespero que Dr. Mendonça nunca havia ouvido antes. Mas o juiz rejeitava veementemente a ideia, seu orgulho e racionalismo científico, se recusando a considerar qualquer possibilidade fora dos parâmetros da medicina tradicional. É absurdo, Maria. Ele explodia. Uma criança de 12 anos não pode fazer o que os melhores médicos do país não conseguem. Isso é desespero falando, não razão. Contudo, por dentro, Dr. Mendonça estava sendo consumido por dúvidas que roíam sua alma como ácido. Durante as longas noites em que permanecia acordado, observando Isabela lutar para respirar, as palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um sino persistente. Deixe-me orar por sua filha e o Senhor verá o poder do Deus que serve. Como um homem racional,
educado nas melhores universidades do país, poderia considerar seriamente a possibilidade de que uma criança tivesse poderes sobrenaturais? Sua mente científica rejeitava totalmente a ideia, mas como pai desesperado, vendo sua única filha morrer lentamente diante de seus olhos, ele começou a questionar se sua racionalidade não era apenas orgulho disfarçado. Foi durante uma madrugada particularmente terrível, quando Isabela havia passado 3 dias seguidos sem conseguir manter nem mesmo água no estômago, que Dr. Mendonça experimentou algo que jamais imaginara possível. Ele se ajoelhou ao lado da cama da filha e, pela primeira vez em décadas, tentou orar. "Deus", sussurrou com a voz embargada, "se o Senhor realmente existe, se realmente se importa com o sofrimento humano, por favor, salve minha filha, Viminha. Eu faria qualquer coisa, daria qualquer coisa para vê-la saudável novamente." Era uma oração desesperada, nascida não da fé, mas do desespero absoluto de um pai que havia esgotado todas as outras opções. Naquela mesma noite, como se o universo estivesse respondendo à sua oração desesperada, Dr. Mendonça recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Dr. Richardson, um especialista em doenças raras da Clínica Mayo, que havia examinado Isabela na semana anterior. "Dr. Mendonça", disse a voz grave do médico americano através da linha internacional, "lamento informar que nossos testes mais avançados não revelaram nenhuma causa física para a condição de sua filha. Francamente, do ponto de vista médico, não temos mais nada a oferecer. Recomendo que a levem para casa e a mantenham o mais confortável possível." O telefone caiu das mãos trêmulas de Dr. Mendonça. O que o médico estava dizendo, sem usar as palavras diretas, era que Isabela ia morrer e que a medicina havia oficialmente desistido dela. Sua filha única, a luz de sua vida, estava sendo condenada à morte por uma doença que ninguém conseguia nem mesmo identificar. Foi nesse momento de desespero total, quando até mesmo os médicos mais renomados do mundo haviam se rendido, que as palavras proféticas de Sofia voltaram à sua mente com força devastadora. Quando Isabela piorar e os médicos disserem que não há mais nada a fazer, lembre-se desta conversa. Como aquela menina havia sabido com semanas de antecedência exatamente o que os médicos diriam, como ela havia previsto que chegaria um momento em que a medicina tradicional admitiria sua derrota total. Pela primeira vez, Dr. Mendonça começou a considerar seriamente a possibilidade de que Sofia não fosse apenas uma criança traumatizada, fantasiando sobre poderes sobrenaturais. À medida que Isabela piorava visivelmente a cada dia, o orgulho do juiz começava a dar lugar ao desespero absoluto de um pai. Afinal, o que ele tinha a perder? Sua filha já estava morrendo diante de seus olhos. Todos os médicos haviam desistido, e sua família estava sendo destruída pela angústia. Durante os dias que se seguiram, Dr. Mendonça observou impotente, enquanto Isabela definhava ainda mais. A jovem agora mal conseguia abrir os olhos. Sua respiração havia se tornado irregular e laboriosa, e ela havia perdido tanto peso que parecia mais um fantasma do que uma adolescente saudável. Foi numa noite fria de terça-feira, quando Isabela havia passado o dia inteiro inconsciente e os médicos locais começaram a falar em questão de dias, que algo se quebrou definitivamente dentro do coração orgulhoso de Dr. Mendonça. Ele se olhou no espelho do banheiro e viu um homem destruído, alguém que havia dedicado a vida inteira a seguir a razão e as leis, mas que agora se via completamente impotente diante da única coisa que realmente importava. "Maria", disse ele para a esposa naquela madrugada, enquanto ambos observavam a respiração fraca de Isabela, "eu vou procurar a menina." Maria olhou para o marido com uma mistura de alívio e surpresa. "Antônio, você tem certeza? Você sempre disse que era absurdo." "Eu sempre disse muitas coisas", respondeu o juiz com a voz quebrada pela emoção. "Mas nossa filha está morrendo, e eu não posso viver com a possibilidade de que existe algo que eu não tentei. Se existe uma chance, mesmo que seja uma em 1 milhão, eu preciso tentar." E assim, o homem que havia condenado o pai de Sofia por orgulho e pressa em julgar agora se preparava para engolir esse mesmo orgulho em uma tentativa desesperada de salvar sua própria filha. Era como se Deus estivesse usando a doença de Isabela para amolecer o coração de pedra do juiz e prepará-lo para testemunhar algo que mudaria sua vida para sempre. Mares, capítulo 7. A rendição do orgulho. Deixe-me contar o que aconteceu
quando o orgulho finalmente se rendeu ao desespero absoluto de um pai. Era uma noite fria e sombria de terça-feira, quando o Dr. Mendonça tomou a decisão mais difícil de sua vida. Isabela havia passado 48 horas consecutivas inconsciente, respirando com tanta dificuldade que cada movimento de seu peito parecia ser um esforço sobrenatural para se manter viva. Maria estava ajoelhada ao lado da cama da filha, segurando sua mão magra e fria, sussurrando orações desesperadas que ela não fazia desde a infância. Minha filha, não me deixe, chorava baixinho. Você é tudo que eu tenho na vida. Deus, por favor, não leve minha menina de mim. Dr. Mendonça vestiu seu sobretudo mais discreto e puxou um chapéu velho para baixo, tentando esconder o rosto que era conhecido por todos na cidade. Ele não podia ser visto procurando uma criança que havia sido ridicularizada publicamente. Sua reputação profissional, construída ao longo de décadas, seria destruída se alguém soubesse que estava considerando seriamente a proposta absurda de Sofia. A caminhada até a casa humilde onde Sofia morava com Dona Marta foi a mais longa e angustiante da vida do juiz. Cada passo era uma luta contra seu próprio orgulho. Cada quarteirão percorrido representava uma camada de arrogância sendo despida. Ele, que sempre havia olhado as pessoas de cima para baixo, agora se via na posição mais vulnerável possível, a de um pai desesperado. As ruas desertas da pequena cidade pareciam julgá-lo silenciosamente. Cada casa que passava, cada poste de luz que iluminava seu caminho parecia sussurrar: lá vai o grande Dr. Mendonça, procurando a ajuda de uma criança. Mas o amor por Isabela era mais forte que qualquer consideração sobre reputação ou status social. Quando chegou diante da casa simples de Dona Marta, uma construção modesta de 2 quartos, com paredes que precisavam de pintura e um jardim pequeno mal cuidado, Dr. Mendonça hesitou por longos minutos. Suas mãos tremiam enquanto olhava para a porta de madeira descascada. Uma parte dele ainda gritava que aquilo era loucura, que um homem de sua posição não deveria se rebaixar àquele nível. Mas então ele pensou em Isabela, tão frágil e pálida em sua cama, lutando para respirar, e toda a hesitação desapareceu. Bateu na porta com toques suaves, quase imperceptíveis, como se parte dele ainda esperasse que ninguém atendesse e ele pudesse voltar para casa sem ter que engolir completamente seu orgulho. Sofia abriu a porta depois do 3º toque. Ela estava de pijama, um conjunto simples de algodão azul que Dona Marta havia comprado na liquidação, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros, mas seus olhos estavam completamente despertos e alertas, como se ela estivesse esperando por aquela visita. Quando viu Dr. Mendonça na porta, parado sob a luz fraca da lâmpada do alpendre, com seu chapéu puxado para baixo, tentando esconder a identidade, os olhos de Sofia se encheram de uma mistura de compaixão e esperança. Não havia nenhum vestígio de "eu não disse" em seu olhar infantil, apenas a compaixão pura de uma criança que reconhecia o sofrimento de outro ser humano. "O senhor veio porque acredita que Deus pode usar qualquer pessoa para fazer milagres?" perguntou ela, com a simplicidade típica de uma criança, mas com uma sabedoria que parecia vir de décadas de experiência espiritual. Sua voz era suave, sem nenhum tom de triunfo ou superioridade. Dr. Mendonça, visivelmente emocionado e com a voz embargada pela primeira vez em anos, apenas conseguiu sussurrar: "Minha filha está morrendo, Sofia. Os médicos mais famosos do mundo não sabem mais o que fazer. Eles me disseram para levá-la para casa e mantê-la confortável até..." Ele não conseguiu terminar a frase, pois as lágrimas que havia segurado por semanas finalmente começaram a rolar pelo seu rosto envelhecido. Era a primeira vez em décadas que Dr. Mendonça chorava na frente de outra pessoa. O homem que sempre se orgulhara de sua frieza emocional, que havia construído sua carreira sendo implacável e racional, agora estava diante de uma menina de 12 anos, chorando como uma criança. Sofia o convidou para entrar na casa simples, um contraste gritante com o ambiente luxuoso ao qual o juiz estava acostumado. A sala era pequena, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos, um sofá puído onde Dona Marta assistia suas novelas e algumas plantas que pareciam mais vigorosas do que deveriam estar, considerando o cuidado precário que recebiam. A menina ofereceu um copo de água gelada em um copo simples de vidro, nada das taças de cristal que Dr. Mendonça usava em casa. Com uma maturidade impressionante para seus 12 anos, demonstrando uma sabedoria que claramente não vinha de livros ou educação formal, ela disse: "Senhor juiz, eu quero que o senhor entenda uma coisa muito importante
antes de continuarmos: eu não curo ninguém. Eu não tenho poder algum. É Deus quem cura através de mim. Eu sou apenas um instrumento pequeno e imperfeito que Ele escolheu usar para manifestar sua glória. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos vermelhos e inchados do homem poderoso que havia destruído sua família, e continuou com uma convicção que fez Dr. Mendonça tremer. Mas ele quer que a justiça seja feita primeiro. Meu pai é inocente, senhor juiz. E o senhor sabe disso no fundo do seu coração. O senhor condenou um homem bom baseado em evidências falsas, e Deus quer que essa injustiça seja corrigida. Dr. Mendonça ficou chocado com a maturidade espiritual e a franqueza daquela criança. Ela não estava sendo desrespeitosa ou acusatória, estava simplesmente declarando fatos com a simplicidade de quem conhece a verdade. Era como se Deus estivesse falando através daquela menina, tocando em feridas na alma do juiz que ele nem sabia que existiam. Como você pode ter tanta certeza sobre a inocência do seu pai? Perguntou o Dr. Mendonça, sua voz ainda embargada. As evidências eram claras, as testemunhas confirmaram. Sofia sorriu com a serenidade de uma pessoa muito mais velha. Senhor juiz, eu conheço meu pai desde que nasci. Eu o vi acordar todos os dias às 5 da manhã para orar e pedir a Deus sabedoria para ser um homem íntegro. Eu o vi devolver troco errado que comerciantes davam por engano. Eu o vi chorar quando via injustiças na televisão. Um homem assim não rouba nem um centavo. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos brilhando com uma fé inabalável. Mas mais do que isso, senhor juiz, Deus me mostrou a verdade em oração. Ele me disse que meu pai está sendo usado como bode expiatório para proteger o verdadeiro culpado. E ele quer usar a doença da sua filha para abrir os olhos do Senhor para essa injustiça. Doutor. Mendonça sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como uma criança poderia falar com tanta autoridade sobre assuntos tão complexos? Como ela poderia ter tamanha certeza sobre coisas que ele, com toda a sua experiência jurídica, havia considerado casos fechados? Se eu aceitar sua proposta. Dr. Mendonça disse hesitante: você realmente acredita que pode ajudar Isabela? Você entende que ela pode morrer a qualquer momento? Sofia assentiu com seriedade, mas seus olhos permaneceram cheios de uma paz inexplicável. Senhor juiz, eu não posso prometer cura porque isso não depende de mim, mas posso prometer que vou orar com toda a minha fé e que Deus vai fazer o que for melhor para Isabela e para toda a sua família. Às vezes, Ele cura o corpo, às vezes, Ele cura o coração, às vezes, Ele usa situações difíceis para revelar verdades que precisam ser conhecidas. O homem poderoso que sempre comandou tribunais e tomou decisões que mudavam vidas, se viu diante de uma menina que falava com uma autoridade espiritual que ele jamais havia sentido, nem mesmo nos sermões mais eloquentes que havia ouvido. Era como se a própria presença de Deus estivesse naquela sala simples, manifestando-se através daquela criança improvável. O que você quer que eu faça? Perguntou o Dr. Mendonça, sua voz quase um sussurro. A pergunta representava muito mais do que uma consulta prática. Era a rendição completa de um homem que havia passado a vida inteira confiando apenas em si mesmo. Primeiro, respondeu Sofia com gentileza, o senhor precisa abrir seu coração para a possibilidade de que estava errado sobre meu pai. Não estou pedindo para o senhor soltá-lo agora mesmo. Estou pedindo para o senhor considerar sinceramente que pode ter cometido um erro. Dr. Mendonça engoliu em seco. Admitir erro era algo que ia contra todos os seus instintos profissionais e pessoais, mas diante da perspectiva de perder Isabela, ele estava disposto a questionar até mesmo suas convicções mais profundas. Segundo, continuou Sofia, deixe-me ir até Isabela e orar por ela, não como último recurso, mas como primeiro reconhecimento de que Deus tem poder sobre todas as coisas. Se ele decidir curá-la, será para sua glória e para mostrar que a verdade precisa vir à luz. A sinceridade absoluta daquela criança, sua falta de qualquer arrogância ou espírito de vingança, tocou o Dr. Mendonça de forma que ele nunca havia experimentado. Aqui estava uma menina que havia perdido tudo por causa de sua decisão judicial, e mesmo assim, oferecia ajuda movida apenas por compaixão genuína. Sofia, disse ele finalmente, se você vier comigo agora e se acontecer algum milagre com Isabela, eu prometo que vou reabrir o caso do seu pai. Vou investigar pessoalmente cada evidência, cada testemunha, cada documento. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas de gratidão, mas sua voz permaneceu firme. Senhor juiz,
Eu não quero que o Senhor faça isso como pagamento por uma cura. Quero que faça porque é o certo a fazer. A justiça verdadeira não pode ser negociada. Ela precisa ser restaurada porque a verdade merece ser conhecida. Doutor, Mendonça ficou novamente impressionado com a maturidade moral daquela criança. Ela não estava interessada em barganha ou chantagem. Estava genuinamente preocupada com que a justiça fosse feita pelos motivos corretos. Você está certa, disse ele, levantando-se da cadeira simples. Vamos até Isabela. Não como um acordo, mas porque eu preciso de esperança, e você parece ser a única pessoa que ainda tem fé de que milagres podem acontecer. Dona Marta, que havia fingido dormir, mas estava ouvindo a conversa toda do quarto, ficou chocada ao ver o juiz mais importante da cidade saindo de sua casa humilde na companhia de sua sobrinha problemática. Por um momento, ela considerou se Sofia não estava realmente falando a verdade sobre seus dons especiais. A caminhada até a casa dos Mendonça foi feita em silêncio contemplativo. Dr. Mendonça estava processando o fato de que havia acabado de humilhar-se completamente diante de uma criança, enquanto Sofia orava silenciosamente, sentindo suas mãos formigarem com aquela energia familiar que agora reconhecia como sendo a própria presença de Deus, se preparando para agir. Quando chegaram à mansão imponente dos Mendonça, uma construção de 2 andares com jardins bem cuidados, que contrastava dramaticamente com a casa simples onde Sofia morava. A menina ficou impressionada não com a riqueza, mas com a tristeza que parecia pairar sobre aquele lugar. Maria Mendonça estava na sala, ainda vestida com a mesma roupa do dia anterior, claramente sem ter dormido. Quando viu o marido entrando com Sofia, seus olhos se arregalaram de surpresa e, depois de esperança desesperada, "Antônio", sussurrou ela, "você trouxe a menina." "Maria", disse Dr. Mendonça com uma voz que misturava vergonha e determinação. "Esta é Sofia Silva. Ela veio para orar por Isabela." Maria olhou para aquela criança franzina, com seus cabelos simples e roupas humildes, e viu algo que a surpreendeu. Uma paz profunda e uma confiança inabalável, que contrastavam dramaticamente com o desespero que havia dominado sua casa nas últimas semanas. "Obrigada por vir", disse Maria, abraçando Sofia com uma gratidão que ia além das palavras. "Isabela está no quarto dela. Ela quase não respira mais." Sofia subiu as escadas da mansão acompanhada pelos pais de Isabela, cada degrau ecoando com o peso do momento que estava por vir. Ela não sabia exatamente o que Deus faria, mas tinha certeza absoluta de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas o destino de Isabela, mas revelaria verdades que haviam sido escondidas nas sombras por tempo demais. Números, capítulo 8. O milagre no hospital. O que aconteceu naquela noite no quarto de Isabela vai te deixar completamente sem palavras. Quando Sofia entrou no aposento luxuoso da jovem, decorado com móveis de madeira nobre e cortinas de seda que filtravam a luz suave das lâmpadas, ela se deparou com uma cena que tocou profundamente seu coração compassivo. Isabela estava deitada em uma cama king size, que parecia engolir sua figura esquelética. A jovem que antes irradiava vida e energia, agora parecia uma boneca de porcelana quebrada, com a pele translúcida e os cabelos antes brilhantes espalhados pelo travesseiro como fios de seda desbotada. Sua respiração era tão fraca e irregular que parecia que a qualquer momento poderia simplesmente parar. Dr. Mendonça e Maria observavam de pé ao lado da cama, seus rostos marcados pela vigília constante e pelo desespero que havia consumido suas vidas nas últimas semanas. O quarto, apesar de sua decoração requintada, estava impregnado com um cheiro característico de doença e medicamentos. Um aroma que Sofia reconheceu das poucas vezes que havia visitado pessoas doentes com seu pai. "Isabela", sussurrou Maria, acariciando delicadamente o rosto pálido da filha. "Tem uma amiguinha aqui que veio te ver." Mas a jovem não respondeu, perdida em um estado de inconsciência que havia se tornado sua condição quase permanente. Sofia se aproximou da cama com passos suaves e reverentes, como se estivesse entrando em terreno sagrado. Ela podia sentir uma opressão espiritual no ambiente, como se forças invisíveis estivessem lutando pela vida daquela jovem. Suas mãos começaram a formigar com mais intensidade do que jamais havia experimentado. "Senhor e Senhora Mendonça",
disse Sofia, com uma maturidade que contrastava com sua aparência infantil. Eu gostaria de pedir que me deixem sozinha com Isabela por alguns minutos. Não porque vocês não devam estar aqui, mas porque às vezes Deus trabalha de forma mais clara, quando há menos distrações humanas. Dr. Mendonça hesitou por um momento. Deixar sua filha moribunda sozinha com uma criança ia contra todos os seus instintos paternos, mas algo na serenidade absoluta de Sofia o tranquilizou. Havia uma autoridade espiritual naquela menina que ele não conseguia explicar, mas que o fazia confiar. Nós vamos estar aqui do lado de fora, disse Maria, beijando a testa fria de Isabela. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar. Quando a porta se fechou suavemente, Sofia ficou sozinha com Isabela no quarto silencioso. A menina se ajoelhou ao lado da cama, não no chão frio de mármore, mas em um tapete persa, que valia mais do que tudo que sua família havia possuído. Mas ela não estava pensando em riqueza ou pobreza. Sua mente estava completamente focada na jovem que lutava pela vida diante dela. Senhor Jesus, Sofia começou a orar em voz baixa. O Senhor conhece Isabela melhor do que qualquer pessoa. O Senhor sabe cada cabelo da cabeça dela, cada sonho do coração dela, cada lágrima que ela derramou. Ela é preciosa aos olhos do Senhor, assim como eu sou, assim como meu pai é. Enquanto orava, Sofia sentiu uma presença poderosa, enchendo o quarto. Não era algo que ela podia ver com os olhos físicos, mas era mais real do que qualquer coisa material ao seu redor. Era como se o próprio Deus tivesse entrado naquele aposento, trazendo consigo uma atmosfera de paz e poder que fez o ar vibrar com energia espiritual. Senhor, continuou Sofia, suas mãos ainda formigando intensamente, o Senhor conhece o coração do Dr. Mendonça e da Dona Maria. Eles estão sofrendo como eu sofri quando meu pai foi preso injustamente. Use-me para mostrar seu amor e sua glória a esta família. Toque no corpo de Isabela e restaure sua saúde, para que todos vejam que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Com todo o amor e fé que uma criança de 12 anos pode ter, Sofia estendeu suas pequenas mãos e as colocou delicadamente sobre a testa fria de Isabela. No momento em que sua pele tocou a da jovem, algo extraordinário aconteceu. Uma corrente de energia quente e poderosa fluiu através de seus braços, como se eletricidade divina estivesse passando através de seu corpo. Sofia sentiu como se fosse um canal através do qual o próprio poder de Deus estava fluindo. Suas mãos ficaram quentes, depois muito quentes, irradiando um calor que parecia vir de uma fonte sobrenatural. Ela podia sentir essa energia entrando no corpo de Isabela, procurando e encontrando a fonte da doença que havia estado drenando sua força vital. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiou toda a explicação médica ou científica. Isabela, que estava quase inconsciente há dias, começou a abrir os olhos lentamente. Não foi um despertar gradual e confuso, foi como se ela estivesse emergindo de um sono profundo e reparador. Sua respiração, que havia sido irregular e laboriosa por semanas, gradualmente se normalizou. Os pulmões que lutavam para capturar cada molécula de oxigênio começaram a funcionar com facilidade natural. O peito, que subia e descia com esforço sobrenatural, agora se movia no ritmo tranquilo de uma respiração saudável. Uma cor rosada começou a voltar às bochechas pálidas de Isabela, como se sangue novo estivesse fluindo através de veias que haviam estado quase vazias. Seus lábios, que estavam arroxeados pela falta de oxigenação adequada, voltaram a ter a cor natural e saudável. Sofia permaneceu em oração por mais de 1 hora, sentindo waves de energia divina passando através de suas mãos para o corpo de Isabela. Era como participar de um ato criativo de Deus, não apenas uma cura, mas uma recriação, uma restauração completa de vida onde havia morte iminente. Durante esse tempo, ela podia sentir espiritualmente o que estava acontecendo. Alguma força maligna que havia estado atacando Isabela estava sendo expulsa, substituída por vida, saúde e energia divinas. Era uma batalha espiritual travada através das mãos de uma criança, mas com o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando Sofia finalmente terminou de orar e retirou suas mãos da testa de Isabela, ela estava fisicamente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Mas seu coração estava transbordando de gratidão e alegria, porque ela sabia que havia testemunhado um milagre genuíno. Isabela abriu os olhos completamente pela primeira vez em semanas e olhou diretamente para Sofia. Sua voz, que havia sido apenas um sussurro fraco, saiu clara e forte. Quem é você? Eu me sinto completamente diferente. É como se eu tivesse acabado de acordar do pior pesadelo da minha vida. Meu nome é Sofia,
respondeu a menina com um sorriso radiante. E você, Isabela, acabou de ser tocada pelo amor de Deus. Ele te curou porque tem planos maravilhosos para a sua vida. Isabela se sentou na cama, algo que não conseguia fazer há semanas, e olhou ao redor do quarto como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Eu estava doente, não estava? Muito doente. Eu me lembro de ter medo de morrer. Você estava muito doente, confirmou Sofia. Mas Deus é maior que qualquer doença. Ele usou esta situação para mostrar seu poder e sua glória. Isabela, sentindo-se surpreendentemente forte e energizada, levantou-se da cama e foi até a janela. Sua força havia retornado completamente, não gradualmente, mas instantaneamente. Era como se ela nunca tivesse estado doente. Eu estou com tanta fome, disse ela, rindo pela primeira vez em meses. Não senti fome real há muito tempo e eu me sinto feliz, realmente feliz. Sofia sorriu, sabendo que sua missão havia sido cumprida. Isabela, você precisa saber que Deus te curou por um motivo especial. Ele quer que você e sua família vejam que Ele é real, que Ele se importa com vocês e que Ele quer que a verdade seja conhecida em todas as coisas. Quando o Dr. Mendonça e Maria entraram no quarto 1 hora depois, eles haviam dado tempo para Sofia orar e não queriam interromper o que quer que estivesse acontecendo. Encontraram uma cena que os deixou completamente sem palavras. Isabela estava sentada na poltrona ao lado da janela, conversando animadamente com Sofia sobre plantas e flores que podia ver no jardim. Sua voz estava forte, seus olhos brilhavam com vida, e sua postura irradiava a energia vibrante de uma adolescente saudável. Isabela, Maria sussurrou, quase com medo de que fosse uma ilusão cruel. Mamãe! Exclamou Isabela, levantando-se rapidamente e correndo para abraçar a mãe. Eu me sinto maravilhosa. A Sofia orou por mim e Deus me curou completamente. Dr. Mendonça ficou em choque, observando sua filha movimentar-se com uma energia que ele não via há meses. Não podia ser real, não podia ser possível. Mas ali estava Isabela, claramente saudável, claramente curada, claramente cheia de vida novamente. Como isso é possível? Ele murmurou mais para si mesmo do que para qualquer pessoa. Sofia se aproximou do juiz com a humildade característica de quem foi usada por Deus. Senhor Dr. Mendonça, eu não fiz nada. Foi Deus quem curou Isabela. Ele queria mostrar ao Senhor que Ele é real, que Ele se importa com sua família e que Ele quer que toda a verdade venha à luz. Naquela noite, os Mendonça insistiram que Isabela fosse levada ao hospital para exames médicos completos. Os resultados seriam ainda mais surpreendentes do que o milagre que havia acontecido no quarto. Capítulo 9. A investigação da verdade. Você já se perguntou como Deus usa os milagres para revelar injustiças ocultas e tocar corações endurecidos? A recuperação milagrosa de Isabela não foi apenas um ato isolado de misericórdia divina, foi o catalisador que desencadeou uma série de eventos que revelariam verdades escondidas nas sombras há meses. Os exames médicos realizados no hospital na manhã seguinte confirmaram o que toda a família Mendonça já sabia, mas que desafiava toda a compreensão científica. Não havia mais nenhum vestígio da doença misteriosa que estava matando Isabela. Todos os marcadores que indicavam a condição grave haviam desaparecido completamente, como se ela nunca tivesse estado doente. Dr. Alberto Henrique, o médico da família que havia acompanhado o caso desde o início, ficou completamente perplexo diante dos resultados. Em 40 anos de medicina, disse ele para Dr. Mendonça, nunca vi uma reversão tão completa e instantânea de uma condição tão grave. Os exames de ontem mostravam uma jovem à beira da morte. Os de hoje mostram uma adolescente em perfeita saúde. Ele folheou os prontuários comparando os resultados, balançando a cabeça em incredulidade. Antônio, não existe explicação médica para isso. A ciência simplesmente não tem respostas para o que aconteceu com Isabela. Mas para Dr. Mendonça, a explicação era cristalina. Ele havia testemunhado um milagre genuíno através de uma menina cuja única culpa foi acreditar na inocência do pai. Se Deus havia usado Sofia para salvar sua filha, que outras verdades ele estava ignorando? Que outras injustiças ele havia cometido em sua pressa de julgar? A transformação no coração do juiz foi tão dramática quanto a cura de Isabela. O homem que antes era conhecido por sua frieza emocional e inflexibilidade, agora se via questionando cada decisão que havia tomado, cada caso que havia julgado, cada vida que havia afetado com suas sentenças. Movido por uma culpa que não o deixava em paz,
e por uma nova compreensão do que significa justiça verdadeira, Dr. Mendonça iniciou uma investigação particular e minuciosa sobre o caso de João Silva. Ele contratou os melhores detetives particulares da região e começou a reexaminar todas as evidências com olhos completamente novos. Isabela, agora completamente curada e profundamente grata a Sofia, se juntou entusiasticamente à causa quando soube dos detalhes completos sobre a injustiça que havia sido cometida. Papai, disse ela com toda a firmeza que uma jovem de 15 anos pode ter, minha vida foi salva por uma menina cuja única culpa foi acreditar na inocência do pai. Se Deus pode me curar através dela, imagine o que ele está nos dizendo sobre a verdade que precisamos reconhecer. A investigação revelou uma rede de corrupção e manipulação que ia muito além do que Dr. Mendonça havia imaginado. O verdadeiro culpado pelos desvios era o próprio proprietário da empresa, Sr. Rodrigues, que havia orquestrado uma farsa elaborada para usar João como bode expiatório. As evidências estavam todas lá: transferências bancárias, suspeitas para contas em paraísos fiscais, documentos falsificados com perícia impressionante, testemunhas que haviam sido compradas com quantias significativas de dinheiro e um sistema complexo de lavagem de dinheiro que havia passado despercebido durante o julgamento original. O detetive particular, Sr. Francisco, um homem experiente com 30 anos de carreira investigativa, apresentou um relatório devastador. Dr. Mendonça, este foi um dos casos de armação mais sofisticados que já investiguei. João Silva não apenas é inocente, ele foi deliberadamente escolhido como vítima exatamente por sua reputação de honestidade. Sr. Rodrigues havia calculado friamente que ninguém suspeitaria dele se conseguisse transferir a culpa para o funcionário mais confiável e respeitado da empresa. A honestidade de João havia se tornado, ironicamente, a razão pela qual ele foi escolhido para carregar a culpa pelos crimes de outro. As testemunhas que haviam mentido no tribunal original começaram a confessar quando confrontadas com as evidências irrefutáveis descobertas pela investigação. Uma por uma, elas admitiram ter sido subornadas, ameaçadas ou manipuladas para testemunhar falsamente contra João. Marcos Oliveira, o funcionário que havia testemunhado comportamentos suspeitos de João, confessou entre lágrimas: Sr. Rodrigues me ofereceu 50 mil reais para dizer que vi João acessando o sistema financeiro fora do horário. Eu precisava do dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Eu sabia que estava mentindo, mas ele me garantiu que João seria apenas transferido, não preso. Ana Santos, a secretária que havia confirmado assinaturas falsas, revelou uma história similar. Ele me mostrou fotos comprometedoras que havia obtido do meu marido e me ameaçou divulgá-las se eu não confirmasse que as assinaturas eram de João. Eu destruí um homem inocente para proteger minha família. Cada confissão era uma punhalada no coração de Dr. Mendonça, que percebeu como havia sido manipulado e usado como instrumento de uma injustiça terrível. Sua pressa em julgar, seu orgulho em manter uma alta taxa de condenações, havia tornado ele cúmplice involuntário de um crime hediondo. A descoberta mais chocante veio quando os investigadores rastrearam as contas bancárias de Sr. Rodrigues e descobriram que os 500 mil reais roubados eram apenas a ponta do iceberg. Ele havia desviado mais de 2 milhões de léres ao longo de 5 anos, usando João como testa de ferro involuntário para algumas transações. O sistema que ele criou era diabólico em sua simplicidade, explicou o contador forense contratado para analisar os livros da empresa. Ele usava as credenciais de João para criar uma trilha falsa de evidências, enquanto os desvios reais eram feitos através de canais completamente diferentes. Quando o Dr. Mendonça finalmente confrontou o Sr. Rodrigues com as evidências irrefutáveis, o empresário tentou inicialmente negar tudo, mas diante da montanha de provas, documentos, gravações, confissões de testemunhas, registros bancários, ele finalmente desmoronou. Eu paniquei quando os auditores começaram a fazer perguntas, confessou o Sr. Rodrigues, sua arrogância anterior substituída por desespero. João era o funcionário perfeito para culpar, respeitado demais para ser suspeito, mas sem recursos suficientes para se defender adequadamente. Eu nunca pensei que chegaria tão longe. A confissão completa revelou como ele havia plantado evidências no computador de João, falsificado assinaturas usando amostras de documentos legítimos e orquestrado todo o esquema durante meses de planejamento cuidadoso. Dr. Mendonça ouviu cada palavra da confissão com um peso crescente no coração. Cada revelação era mais uma confirmação
de que havia cometido um erro judicial devastador, não por malícia, mas por arrogância e pressa em julgar. Isabela, que havia insistido em estar presente durante a confissão, olhou para o pai com olhos cheios de compaixão. Papai, Deus usou minha doença e minha cura para abrir seus olhos para essa injustiça. Agora você tem a chance de consertar o erro e restaurar a honra de um homem bom. Era como se a própria voz de Deus estivesse falando através de sua filha, lembrando-o de que os milagres divinos sempre têm propósitos que vão além da cura física. Isabela havia sido curada para que a verdade pudesse ser revelada e a justiça restaurada. Dr. Mendonça se dirigiu à cadeia onde João estava cumprindo sua sentença injusta, carregando consigo não apenas os documentos que provavam a inocência do contador, mas também um coração humilhado e arrependido. Era hora de começar a reparar o mal que havia causado, não apenas a João, mas a Sofia, a menina corajosa que havia arriscado tudo para defender a verdade. Inácio, capítulo 10. A liberdade e o perdão. Esta é uma daquelas reviravoltas que mostram como Deus trabalha para estabelecer justiça e restaurar famílias destroçadas. Dr. Mendonça dirigiu-se à penitenciária estadual, onde João Silva cumpria sua sentença injusta, mas desta vez não como o juiz que havia proferido a condenação, e sim como um homem humilhado que carregava a responsabilidade de reparar um erro terrível. A prisão era um lugar sombrio e opressivo, com suas paredes altas de concreto, arame farpado e torres de vigilância que pareciam gritar sobre a perda da liberdade. Dr. Mendonça havia visitado muitas prisões ao longo de sua carreira, mas nunca com o peso emocional que carregava naquele dia. Cada passo em direção à cela de João era uma jornada através de sua própria vergonha e arrependimento. João Silva estava cumprindo sua pena, na ala destinada aos presos de bom comportamento. Mesmo na prisão, sua integridade e bondade natural haviam conquistado o respeito tanto dos outros detentos quanto dos guardas. Ele havia se tornado uma espécie de conselheiro informal, ajudando outros presos com cartas, problemas familiares e questões burocráticas. Quando o guarda informou que o Dr. Mendonça estava ali para vê-lo, João ficou genuinamente surpreso. "O juiz quer falar comigo?" perguntou confuso. Em seus meses de prisão, ele havia aceito sua situação com a resignação de um homem que confia na justiça divina, mesmo quando a justiça humana havia falhado. O encontro aconteceu na sala de visitas, um ambiente austero com mesas simples e cadeiras de plástico, supervisionado por guardas que mantinham distância respeitosa. João entrou usando o uniforme laranja da prisão, mas sua postura digna e seu olhar sereno contrastavam com o ambiente degradante. Dr. Mendonça se levantou quando João entrou, um gesto de respeito que surpreendeu até mesmo os guardas presentes. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, claramente marcados por noites sem dormir e pelo peso emocional dos últimos dias. "João", começou o juiz com a voz embargada, "eu vim aqui para pedir seu perdão e para informá-lo que você é um homem livre. Você é inocente de todas as acusações e eu cometi um erro terrível ao condená-lo." João ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras que jamais esperou ouvir. Não era apenas sobre sua liberdade, era sobre a vindicação de sua honra, sobre a confirmação de que Deus havia ouvido suas orações e as orações de Sofia. Como o senhor descobriu a verdade?" perguntou João, sua voz calma, mas cheia de emoção contida. Dr. Mendonça então contou toda a história extraordinária, a doença de Isabela, a proposta corajosa de Sofia, o milagre da cura e a investigação que havia revelado a verdade sobre a armação de Sr. Rodrigues. Cada detalhe era narrado com a precisão de um homem que havia vivido cada momento intensamente. "Sua filha", disse Dr. Mendonça com admiração genuína, "é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Ela nunca duvidou de sua inocência, nem por um momento. Quando todos na cidade a ridicularizaram, quando eu a desprezei, ela manteve sua fé inabalável na sua integridade." João começou a chorar silenciosamente, não de tristeza, mas de gratidão profunda e orgulho paterno. "Sofia sempre foi especial", disse entre lágrimas. "Desde pequena, ela tinha uma fé que me impressionava, mas nunca imaginei que ela chegaria a tanto para defender minha honra. Ela fez mais do que defender sua honra", continuou Dr. Mendonça. "Ela salvou minha filha. Isabela estava morrendo, João. Os melhores médicos do mundo haviam desistido, mas Deus usou Sofia para realizar um milagre que mudou completamente nossa família." O juiz então se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos de João. "Mas quero que você saiba que não estou libertando você como pagamento pela cura de Isabela. Estou fazendo isso porque é justo,
porque você é inocente e porque a verdade merece ser estabelecida. João, com a generosidade de espírito que sempre caracterizou seu coração, estendeu a mão para apertar a de Dr. Mendonça. Doutor, disse com sinceridade profunda, eu não guardo rancor no meu coração. Sei que o senhor foi enganado pelas evidências falsas, e estou grato porque Deus usou até mesmo essa injustiça para mostrar sua glória através da minha filha. A declaração de inocência foi assinada na mesma tarde, e João Silva foi oficialmente libertado após 5 meses de prisão injusta. Quando as portas da penitenciária se abriram para ele, do lado de fora estava Sofia, vestindo seu melhor vestido e segurando um pequeno buquê de flores que havia colhido no jardim de Dona Marta. O reencontro entre pai e filha foi um momento que tocou profundamente todos os presentes. Sofia correu para os braços de João, e ele a ergueu do chão girando-a como fazia quando ela era menor. Ambos choravam, lágrimas de alegria, gratidão e alívio que pareciam lavar toda a dor dos últimos meses. Minha filha corajosa, sussurrou João, abraçando Sofia com força. Como você teve tanta certeza de que eu era inocente, quando até mesmo as evidências diziam o contrário? Porque Deus me mostrou. Papai, respondeu Sofia com a simplicidade que sempre a caracterizou. Ele nunca abandonou nossa família. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele estava preparando um caminho. O Senhor sempre me ensinou que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora eu entendo o que isso realmente significa, doutor. Mendonça observou a reunião familiar, com uma mistura de alegria e humildade. Ver o amor genuíno entre pai e filha, testemunhar a fé inabalável que havia sustentado ambos durante os momentos mais escuros, o fez compreender verdades sobre justiça, perdão e amor que nenhum livro de direito havia ensinado. Isabela havia insistido em estar presente na libertação de João. Quando ele saiu da prisão, ela se aproximou timidamente, ainda impressionada por estar diante do homem cuja filha havia salvado sua vida. Senhor Silva, disse ela com lágrimas nos olhos, eu quero que o senhor saiba que sua filha salvou minha vida. Ela é a pessoa mais especial que já conheci. Sinto muito por tudo que vocês passaram por causa do erro do meu pai. João olhou para aquela jovem saudável e vibrante, lembrando-se de que havia sido através do sofrimento dela que Deus havia orquestrado sua libertação. Isabela, disse ele com bondade, Não foi um erro, foi o plano de Deus. Ele usou sua doença para abrir o coração de sua família para a verdade. Estou grato por sua recuperação e pela oportunidade que isso deu à justiça de ser restaurada. A generosidade de espírito de João, sua capacidade de ver a mão de Deus até mesmo em suas circunstâncias mais difíceis, impressionou profundamente Isabela. Ela compreendeu por que Sofia havia tido tanta certeza sobre o caráter do pai. Ele era exatamente o tipo de homem que jamais poderia cometer os crimes dos quais havia sido acusado. Naquela noite, a família Silva estava reunida novamente em sua casa simples na Rua das Flores. João se ajoelhou ao lado de Sofia no mesmo lugar onde costumavam orar juntos todas as manhãs, e ambos agradeceram a Deus pela restauração de sua família e pela vindicação da verdade. Senhor, orou João com gratidão profunda, obrigado por ter dado à minha filha uma fé maior que a minha própria. Obrigado por ter usado nossa dor para mostrar sua glória e estabelecer justiça. Ajude-nos a perdoar completamente e a usar esta experiência para ajudar outros que enfrentam injustiças. Sofia, ajoelhada ao lado do pai, acrescentou sua própria oração. Obrigada, Jesus, por ter mostrado que nenhuma situação é impossível para o Senhor. Obrigada por ter usado até mesmo uma menina pequena para revelar sua verdade. Continue usando nossa família para abençoar outras pessoas. Era o final de um capítulo terrível em suas vidas, mas também o início de algo novo e extraordinário, uma jornada que mostraria como Deus pode transformar injustiça em testemunho, dor em propósito e sofrimento em uma plataforma para revelar sua glória ao mundo. Dijinma, capítulo 11. A transformação completa. Você não vai acreditar na transformação extraordinária que aconteceu no coração e na vida do Dr. Mendonça. O juiz, que antes era conhecido por sua frieza emocional e rigidez inflexível, tornou-se um homem completamente diferente. A experiência de quase perder sua filha, testemunhar um milagre genuíno através de Sofia e descobrir que havia cometido uma injustiça terrível mudou profundamente cada aspecto de sua personalidade e filosofia de vida. A mudança começou em casa. Maria Mendonça observava, maravilhada, como seu marido havia se tornado mais carinhoso, mais presente, mais humano.
O homem que antes chegava do trabalho absorto em processos judiciais, agora chegava perguntando sobre o dia de cada membro da família, interessado genuinamente em suas vidas e sentimentos. Antônio, disse Maria certa noite enquanto jantavam em família, você está diferente. É como se eu tivesse recuperado não apenas Isabela, mas também o homem com quem me casei há 20 anos. Suas palavras tocaram profundamente Dr. Mendonça, que percebeu como havia se tornado frio e distante, até mesmo daqueles que mais amava. Isabela, agora completamente curada e com uma energia vibrante que contagiava toda a casa, havia se tornado uma defensora entusiástica de Sofia e da família Silva. Papai, disse ela durante um almoço familiar, quero fazer algo para ajudar Sofia e o Sr. João. Eles perderam tudo por causa do que aconteceu. Não é justo que eles sofram as consequências de uma injustiça que cometemos sem querer, doutor. Mendonça ficou profundamente tocado pela maturidade e senso de justiça de sua filha. A experiência havia transformado não apenas ele, mas toda a sua família. Você está certa, Isabela. Nós temos uma responsabilidade moral de ajudar a reparar os danos que causamos, mesmo que tenha sido por engano. O juiz procurou João Silva pessoalmente para uma conversa que mudaria ambas as suas vidas. Encontraram-se na casa simples do Silva, onde Dr. Mendonça havia ido pela primeira vez na noite desesperada em que procurou ajuda para Isabela. João, disse Dr. Mendonça com lágrimas nos olhos, eu quero pedir perdão, não apenas como juiz, mas como homem, como pai, como ser humano. Eu quase destruí sua vida e a de Sofia por minha arrogância e pressa em julgar. Se não fosse pela fé inabalável de sua filha e pela misericórdia de Deus, eu teria carregado essa injustiça terrível para sempre. João, sentado na mesma mesa de cozinha, onde costumava ajudar pessoas com suas declarações de imposto de renda, olhou para o homem poderoso que havia se humilhado diante dele. Doutor Mendonça, disse com a generosidade que sempre caracterizou seu coração, não guardo rancor algum. Pelo contrário, sou grato porque através da nossa dor, muitas pessoas puderam ver o poder de Deus. Às vezes, Ele permite que passemos por provações para que sua glória seja revelada de forma mais poderosa. A conversa continuou por horas, com o Dr. Mendonça, compartilhando como a experiência havia mudado sua perspectiva sobre justiça, fé e humanidade. João, disse ele, sua filha me ensinou mais sobre justiça verdadeira em alguns momentos do que todos os meus anos de faculdade de direito. Ela me mostrou que às vezes a verdade vem dos lugares mais inesperados e que devemos sempre estar abertos para reconhecer nossos erros. A partir daquele encontro, Dr. Mendonça se tornou não apenas um juiz diferente, mas um defensor incansável dos inocentes e dos injustiçados. Ele implementou novos protocolos em seu tribunal para evitar julgamentos precipitados, criou um sistema de revisão rigorosa para casos com evidências circunstanciais e, sempre que possível, relatava sua experiência para outros magistrados. Durante uma conferência de juízes estaduais, Dr. Mendonça contou sua história completa, a doença de Isabela, o milagre através de Sofia, a descoberta da injustiça e as lições que aprendeu. Colegas, disse ele para uma plateia silenciosa de magistrados, um dia uma menina de 12 anos me ensinou que nossa responsabilidade como juízes vai muito além de aplicar a lei. Somos guardiões da justiça e, quando erramos, destruímos vidas inocentes. Sua palestra foi recebida com uma ovação de pé e muitos juízes presentes admitiram que a história os fez repensar suas próprias práticas judiciais. Dr. Mendonça se tornou uma voz respeitada no movimento de reforma do sistema judiciário, sempre enfatizando a importância da humildade e da revisão constante. Mas a mudança mais significativa aconteceu em sua vida espiritual. O homem que havia vivido décadas confiando apenas na razão e na ciência, agora se via buscando uma relação pessoal com Deus. Ele começou a frequentar a mesma igreja onde João e Sofia congregavam, inicialmente com certa timidez, mas gradualmente se tornando um membro ativo da comunidade. Pastor Elias, disse Dr. Mendonça durante uma conversa particular com o líder da igreja, eu passei a vida inteira achando que fé e razão eram opostas. Mas Sofia me mostrou que a verdadeira fé pode guiar a razão para descobrir verdades que os olhos humanos não conseguem ver. Isabela se tornou amiga inseparável de Sofia, unidas por um milagre que havia mudado ambas as suas vidas de formas diferentes. A filha do juiz, agora com saúde perfeita e uma perspectiva completamente nova sobre a vida, dedicou grande parte de seu tempo a trabalhos de caridade, sempre lembrando que sua segunda
segunda chance de viver foi um presente divino que chegou através da fé de uma menina simples. Sofia, disse Isabela durante uma de suas conversas, você não salvou apenas minha vida física, você salvou toda a minha família espiritualmente. Antes da minha doença, nós éramos uma família rica, mas vazia. Agora somos uma família que conhece o amor verdadeiro de Deus. As duas jovens trabalhavam juntas, visitando hospitais, orando por doentes e compartilhando o testemunho de como Deus havia usado uma situação terrível para revelar sua glória. Muitas pessoas encontravam esperança através das histórias que elas contavam sobre fé, perdão e o poder de Deus para transformar até mesmo as situações mais difíceis. Dr. Mendonça criou uma fundação beneficente chamada Segunda Chance, dedicada a ajudar famílias vítimas de erros judiciais. A organização oferecia apoio legal gratuito para revisão de casos duvidosos, assistência psicológica para famílias afetadas por injustiças e suporte financeiro para pessoas que haviam perdido tudo devido a condenações erradas. Esta fundação, explicou Dr. Mendonça durante o lançamento oficial, existe para garantir que nenhuma família passe pelo que os Silva passaram. Cada caso será tratado como se fosse nossa própria família, porque aprendi que por trás de cada processo judicial existe uma família real, com sonhos, medos e esperanças. João Silva foi convidado para ser o coordenador da fundação, uma ironia beautiful que não passou despercebida por ninguém. O homem que havia sido injustamente condenado agora trabalhava ao lado do juiz que o condenou, unidos no propósito de evitar que outras famílias sofressem injustiças similares. Deus tem um senso de humor extraordinário, brincava João durante as reuniões da fundação. Ele transformou meu maior algoz em meu maior aliado na luta pela justiça. Sofia continuava sendo a menina simples e humilde de sempre, mas agora com uma maturidade espiritual que impressionava a todos que a conheciam. Ela nunca se vangloriou de seu dom ou dos milagres que Deus havia realizado através dela. Sempre direcionava toda a glória para o Senhor, lembrando as pessoas de que ela era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Eu não sou especial. Ela continuava dizendo para quem a procurava. Especial é o Deus que escolhe usar pessoas simples para mostrar seu amor e sua justiça. Qualquer pessoa que tem fé verdadeira pode ser usada por ele de formas extraordinárias. A história da família Silva e dos Mendonça se espalhou muito além da pequena cidade, tornando-se um testemunho poderoso sobre perdão, justiça divina e o poder de Deus para restaurar o que foi quebrado. Jornalistas de todo o país vinham entrevistar as famílias, sempre saindo transformados pela simplicidade da fé e pela profundidade do perdão que encontravam. Era como se Deus tivesse usado uma injustiça terrível para criar uma plataforma ainda maior para revelar sua glória e tocar vidas em todo o Brasil. A pequena cidade que antes havia zombado de Sofia, agora se orgulhava de ter sido o palco de um dos milagres mais extraordinários que o país havia testemunhado em décadas. Marlborough Seal, capítulo 12. O legado eterno. Esta é uma daquelas histórias que nos lembram que os milagres de Deus nunca terminam. Eles continuam se multiplicando e tocando vidas geração após geração. A história de Sofia se espalhou como ondas em um lago tranquilo, alcançando lugares e pessoas que jamais haviam ouvido falar da pequena cidade onde tudo aconteceu. 2 anos depois dos eventos extraordinários que mudaram tantas vidas, Sofia, agora com 14 anos, havia se tornado uma jovem ainda mais madura espiritualmente, mas que preservava a humildade e simplicidade que sempre a caracterizaram. Ela continuava vivendo com o pai na mesma casa modesta da Rua das Flores, ajudando na fundação Segunda Chance e sendo um exemplo de fé para jovens de sua idade. Pessoas de várias partes do país começaram a procurá-la, não necessariamente buscando cura física, mas buscando esperança, renovação de fé e a certeza de que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Pastores, padres, líderes religiosos de diferentes denominações vinham conhecer a menina que havia ousado fazer uma proposta impossível e viu Deus transformar essa ousadia em um testemunho poderoso. Sofia recebia todos com o mesmo carinho e humildade, sempre direcionando a atenção para Jesus e nunca para si mesma. Eu não sou santa nem especial. Ela repetia pacientemente para cada visitante. Sou apenas uma menina que aprendeu a confiar completamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis.
A casa dos Silva havia se tornado um ponto de peregrinação informal para pessoas que buscavam renovação espiritual. João, sempre hospitaleiro, recebia a todos com café e pão caseiro, compartilhando a história de como Deus havia usado a fé inabalável de sua filha para revelar a verdade e restaurar sua família. Deus escolheu uma criança, João costumava dizer para os visitantes, para nos lembrar de que ele não olha a aparência externa, a idade ou a posição social. Ele olha o coração, e o coração da minha filha sempre esteve completamente disponível para ser usado por ele. Muitas pessoas encontraram cura emocional e espiritual através do testemunho de Sofia, mesmo que não recebessem cura física. Casamentos foram restaurados, famílias reconciliadas, jovens encontraram propósito de vida, e pessoas em desespero descobriram que sempre há esperança quando confiamos em Deus. Dr. Carlos Medeiros, um psicólogo cristão renomado de São Paulo, veio estudar o fenômeno Sofia e saiu completamente transformado. Em 30 anos de profissão, escreveu ele em um artigo científico: "Nunca encontrei uma criança com tamanha maturidade emocional e espiritual. Sofia possui uma paz interior que desafia todas as teorias psicológicas convencionais." A Fundação Segunda Chance havia se tornado uma das organizações de assistência jurídica mais respeitadas do país. Sob a liderança de Dr. Mendonça e João Silva, ela já havia ajudado a revisar mais de 100 casos de possíveis erros judiciais, conseguindo a libertação de 17 pessoas injustamente condenadas. Cada caso era tratado com o mesmo cuidado e dedicação que havia sido aplicado à revisão do processo de João. A Fundação não apenas fornecia assistência legal, mas também apoio emocional e espiritual para as famílias afetadas, reconhecendo que injustiças judiciais destroem muito mais do que carreiras, elas destroem almas. Isabela Mendonça, agora com 17 anos, havia se tornado uma jovem líder na igreja e na comunidade. Sua experiência de quase morte e cura milagrosa a havia transformado em uma pessoa profundamente compassiva e comprometida com ajudar outros. Ela e Sofia trabalhavam juntas em um ministério de oração para jovens, mostrando que Deus pode usar pessoas de qualquer idade para fazer diferença no mundo. "Sofia me ensinou que milagres não são apenas sobre cura física", Isabela costumava dizer durante seus testemunhos. "Às vezes, o maior milagre é ver corações duros se tornarem compassivos, ver orgulho se transformar em humildade, ver injustiça ser substituída por verdade." Dr. Mendonça havia se tornado um dos magistrados mais respeitados do país, não por sua rigidez, mas por sua sabedoria, compaixão e compromisso inabalável com a justiça verdadeira. Ele falava regularmente em universidades de direito, sempre contando sua história e enfatizando a importância da humildade na aplicação da justiça. "Estudantes", dizia ele durante uma palestra na Universidade de São Paulo, "vocês podem memorizar todas as leis, dominar todos os códigos, mas se não tiverem humildade para reconhecer que podem estar errados, se tornarão instrumentos de injustiça." Uma menina de 12 anos me ensinou isso da forma mais poderosa possível. Sua história havia se tornado estudo de caso em faculdades de direito, seminários teológicos e cursos de psicologia. Professores de diferentes áreas usavam o caso dos Silva para ensinar sobre justiça, fé, perdão e a importância de estar aberto para revisar convicções quando novas evidências surgem. A pequena cidade onde tudo aconteceu havia se transformado completamente. O que antes era uma comunidade dividida entre céticos e crentes, agora era um lugar onde as pessoas falavam abertamente sobre fé, milagres e a importância de apoiar uns aos outros. A igreja onde Sofia e João congregavam havia crescido significativamente, não por proselitismo agressivo, mas pelo testemunho poderoso de vidas transformadas. Pastor Elias, que havia duvidado inicialmente das afirmações de Sofia sobre seus dons, agora era um dos maiores defensores da menina. "Deus me ensinou através desta criança", admitia humildemente, "que ele pode se manifestar de formas que nós, em nossa sabedoria limitada, não esperamos ou compreendemos." Sofia havia começado a escrever um livro, não por iniciativa própria, mas atendendo aos pedidos insistentes de pessoas que queriam preservar sua história para futuras gerações. Com a ajuda de João e de uma escritora cristã experiente, ela estava documentando não apenas os eventos extraordinários que aconteceram, mas as lições espirituais que aprendeu ao longo da jornada. "Eu quero que as pessoas entendam.
explicou Sofia durante uma das sessões de escrita, que Deus não escolheu usar uma criança para impressionar alguém. Ele usou uma criança para mostrar que não existe idade mínima para ter fé, não existe situação impossível para ele, e não existe injustiça que ele não possa transformar em testemunho. O livro, intitulado A Proposta Impossível, como Deus usa fé simples para fazer milagres extraordinários, se tornaria um best-seller cristão, tocando milhões de vidas ao redor do mundo e inspirando uma nova geração de jovens a confiar em Deus completamente. Sr. Rodrigues, o verdadeiro criminoso que havia armado para João, estava cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão. Surpreendentemente, ele havia se convertido ao cristianismo na cadeia, inspirado pela história de perdão e restauração das famílias Silva e Mendonça. Ele escreveu cartas pedindo perdão, que foram recebidas com graça por todos os envolvidos. Até mesmo esse homem, disse João ao receber uma das cartas, pode experimentar o perdão de Deus. Se nós que fomos prejudicados por ele, podemos perdoá-lo, quanto mais Deus, que ama a todos seus filhos. A história havia se tornado um documentário premiado, um filme inspirador e tema de dezenas de sermões e estudos bíblicos ao redor do mundo. Mas para Sofia, João, Isabela e Dr. Mendonça, o mais importante não era a fama ou reconhecimento, mas ver como Deus continuava usando sua experiência para tocar vidas e restaurar famílias. Em uma noite de oração especial na igreja, 3 anos após os eventos originais, Sofia foi convidada a compartilhar uma reflexão final sobre tudo o que havia acontecido. Diante de uma congregação lotada que incluía visitantes de vários estados, ela subiu ao púlpito com a mesma simplicidade de sempre. "Amigos", disse ela com uma voz que havia amadurecido, mas mantinha a pureza de sempre. "Quando eu era pequena e fiz aquela proposta ao Dr. Mendonça, eu não sabia que Deus estava planejando algo muito maior do que a libertação do meu pai ou a cura da Isabela. Ele estava plantando sementes de fé que continuam germinando até hoje." Ela fez uma pausa, olhando para o pai na primeira fileira, para Isabela e Dr. Mendonça, para todas as pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por aqueles eventos extraordinários. "Deus me ensinou que quando confiamos nele de verdade, não existe situação impossível. Quando escolhemos amar em vez de odiar,